dar início, por favor, abra uma Bíblia em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Vamos ler uma das parábolas de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Essa é uma parábola que eu gosto muito. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém, gente? Glória a Deus. O texto conta a história de um homem cheio de alegria que encontra um tesouro escondido e faz tudo o que pode para consegui-lo. Este homem encontra algo tão valioso que ele pega, vende tudo o que ele tem só para adquirir esse tesouro. E nisso o texto conta que ele se enche de alegria, ele fica transbordante de alegria porque ele encontrou algo de grande valor. Amém? Para nós, esse tesouro é o reino dos céus, algo que também vale a pena abrir mão, porque nós encontramos algo grande. Que nesta manhã, que nós venhamos nos encher de alegria, que nós possamos adorá-lo, engrandecer o nome do Senhor, o único nome que é digno de receber glória e honra. E para você que escuta sobre isso, para você que escuta sobre o reino dos céus e fica um pouco confuso, talvez um pouco com medo, porque às vezes você pensa que não encontrou ainda este reino, esse tesouro, eu tenho uma boa notícia para você. Você está no lugar certo, porque o reino dos céus ainda está disponível. O reino dos céus ainda pode ser encontrado, e Jesus é o caminho ao reino dos céus. Tem uma frase do autor C.S. Lewis que diz o seguinte: eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos a esta era, nós pertencemos ao reino dos céus. Que nesta manhã nós possamos render em adoração ao Senhor durante o louvor, nós possamos nos permitir ser confrontados pela palavra, para que assim nós venhamos ser transformados por Jesus. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus santo, graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos alcançou, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo grande presente, Pai, por esse tesouro tão maravilhoso que é o teu reino, Pai. Pai amado, que em nome de Jesus, nesta manhã, fale conosco. Pai amado, que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza em adoração ao Senhor, ó Pai, pois nós queremos nos render em adoração ao Senhor, Pai, glorificar ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma cada pessoa, cada vida, Pai, que eu venha falar conosco, nos transformar, Pai, nós devemos ser confrontados pela palavra do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha ser exaltado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Bom dia, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, porque Ele merece. Amém, meu irmão? Mas pode ser por Deus, Jesus. Nessa manhã eu te convido a você louvar o Senhor de todo o seu coração. Este lugar tu és real. Me entregar totalmente.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga, vai, Maria. Mas vale um dia, eu
se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Sim, sol de glória, noite chegar, tu és quem diria, a tempestade me alcançar, tu és meu marido. Graças a Deus, igreja. Jesus é bom, né? Deus é maravilhoso. Ele ainda leva a gente para o céu. Glória a Deus. As crianças já podem subir para a salinha. E você que está visitando a gente, primeira, segunda vez, esse momento de dízimos e ofertas é um momento específico para os membros dessa igreja. Então, você que está visitando, não se sintam constrangidos em trazer qualquer valor financeiro aqui na frente. Mas, se o Senhor tocar em você, o Senhor nosso Deus, fique à vontade em trazer. Amém? Eu queria convidar os irmãos que abrissem a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler aqui 3 versículos, versículos 31 ao 33. Evangelho de Mateus. Mateus, antes do Senhor Jesus chamar ele para o ministério,
ele era um cobrador de impostos. O que o Senhor fez na vida desse homem, Ele tem feito na vida de muitos e ainda vai fazer na vida de outros também. Amém? Amém? Eu creio nisso. E eu tenho vivido isso na minha vida. Mateus 6, 31 e 33 é uma passagem muito conhecida, mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre ela. Algumas traduções são diferentes, eu já andei olhando, mas glória a Deus que não perde ali a mensagem, a revelação que o Senhor quer entregar para nós, tá? Então, Mateus 6, 31 e 33 diz assim a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, esse verso 33 é um verso bastante conhecido, mas boa parte nossa não entende bem. Preste atenção: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Muitos de nós acham que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, mas o Senhor está sendo específico aqui. Todas estas coisas, que coisas são essas? Ele já falou no verso anterior: as necessidades básicas para nós sobrevivermos, para nós vivermos aqui na terra, as necessidades básicas, diárias, que a gente não fique de maneira alguma desamparado pelo Senhor. O Senhor sempre nos concederá. Por isso Ele fala: não andeis ansiosos. Gente, a igreja do Senhor tem passado nesses últimos dias, não só a igreja, como o mundo todo, principalmente os gentios, por momentos difíceis. Muitos que estão congregando aqui perderam seus empregos. Muitos que trabalham por conta própria não conseguem fechar um orçamento. Mas saiba, você está vivo até hoje porque são as misericórdias do Senhor e ao cuidado do Senhor com a vida de cada um de vocês, com a minha vida também. Eu agradeço a Deus pelo milagre que tenho vivido na minha vida todos os dias. Não andeis ansiosos, descanse nessa palavra. O Senhor tem cuidado de nós. Mas como é que nós vamos sair dessa? Espere, descanse no Senhor. Você quer saber uma receita bíblica de prosperidade? E essa não falha. Atos capítulo 20, versículo 35 fala: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Percebe que só dá aquele que tem. Provérbios 11, 25 na parte A fala que a alma generosa prosperará. Gente, se você quer prosperar, biblicamente falando, divida o que você tem com o seu próximo. O pouco que você tem, aquele necessitado, divida com ele. Deus vai acrescentando, não falta. Até aquilo que você não pede, Ele vai dando. Viva esse milagre na vida de vocês todos esses dias. Tenha fé nisso, creia nisso. Não andeis ansiosos. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor com fé? Assim que a gente orar, vocês já podem trazer as ofertas, os dízimos, com fé. Querido Deus, amado e soberano Pai, nosso provedor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por todo o cuidado, por tua provisão que o Senhor tem dado a nós todos os dias, amado Deus. Peço ao Senhor que aqueles que andam ansiosos, que o Senhor tire toda a ansiedade, tire todo o desespero, tire toda a tristeza, tire toda a desesperança e renove a força, renove o ânimo e venha com a tua provisão, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos duas crianças para a gente poder apresentar ao Senhor: o Enzo Miguel e a Lavínia Gabriele. Só nome bonito. Os pais, os parentes, amigos que estiverem presentes aqui podem vir aqui para o altar. Nós vamos nos apresentar. Enquanto isso, querido, abra comigo tua Bíblia no Salmo 127.
Salmo 127, ele está escrito assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Esse salmo é um salmo muito conhecido, muito propício, né, para um momento como esse, porque aqui está falando que nenhum esforço humano ele será 100% eficaz, ou melhor, ele não será eficaz se não houver a manifestação do poder, da graça, da proteção de Deus. Vou dar um exemplo. Nós estamos tentando nos guardar de todas as formas devido ao vírus, né, que nos pegou de surpresa. Existem pessoas que desde a segunda semana de março elas estão isoladas dentro de casa, pessoas que ainda não saíram para nada e estão fazendo certo, estão se cuidando porque fazem parte do grupo de risco, é isso mesmo que tem que fazer, mas isso ainda não é o suficiente para nos livrar de sermos de repente acometidos desse vírus. Por quê? Nós não dependemos só da nossa própria segurança, nós não dependemos só do nosso próprio cuidado. Se nós não tivermos o Senhor nos guardando, se nós não tivermos o Senhor nos protegendo, foi tudo em vão. Da mesma forma é os nossos filhos. Nós podemos estar dispostos a trabalhar o quanto for necessário, estarmos dispostos a dar a melhor educação, darmos o exemplo, que é o mais importante de tudo, estarmos dispostos a dar a vida pelos nossos próprios filhos, e nós somos capazes disso, não é verdade? Quem tem filhos sabe, a gente daria a vida pelo nosso filho a qualquer situação, a gente não temeria fazer isso. Tudo isso é bom, muito bom, mas nós ainda precisamos do principal, da proteção do Senhor, nós precisamos de Deus. Um pai que pretende dar o melhor a nível de alimento e educação para o seu filho, precisa de saúde para trabalhar. Quem vai dar saúde para ele? Vai ser o Senhor. Então, quando nós apresentamos, os pais se preocupam em apresentar as suas crianças, isso é uma expressão de humildade, porque vocês estão falando assim: nós temos amor, nós temos dedicação pronta para dar para eles, mas a gente não consegue sozinho. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da graça de Deus, e eles estão devolvendo os filhos para o Senhor. Isso é o mais lindo de tudo. Eles estão devolvendo. Deus deu, imagina a alegria, quando receberam os filhos, o Enzo aí está mais novinho, a gente fica alegre, a gente festeja, mas agora vocês estão falando: Deus, a gente já festejou bastante, porque agora a gente tem que entregar ele para o Senhor, a gente quer que o Senhor nos ajude a cuidar deles, e nós vamos orar por isso, consagrá-los, Eu vou orar primeiro. Se um pastor puder me ajudar com o microfone aqui, para a gente ter o máximo de cuidado. Você vai pregar hoje? O Enzo veio ensinar os pastores a como se vestir. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã te glorificar, nós queremos te exaltar, te bendizer, por tua misericórdia e graça. Senhor, obrigado pela vida do Enzo, obrigado por essa criança tão maravilhosa, tão cheia de saúde, obrigado por esse presente que o Enzo é na vida dessa família e agora em nossas vidas. Nós queremos apresentar ao Senhor e nós queremos o abençoar com toda sorte de bênçãos. Pedir que o Senhor livre ele do mal, que o Senhor livre ele das enfermidades, que o Senhor livre ele do homem perverso, da pedofilia, que na sua adolescência o Senhor livre de mais influências, que na sua juventude ele ame o Senhor, que na sua fase adulta ele seja um excelente homem, que sobretudo ele possa temer ao Senhor, que ele seja um homem cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, uma alegria para a família. É o que nós pedimos e agradecemos, e como ministro do Evangelho, eu consagro o Enzo ao Senhor agora, em nome de Jesus.
Amém. Essas crianças identificam a gente bonita fácil. Aleluia. Vamos orar pela Lavínia Gabriel. Irmãos, pode começar a orar. Oh Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela vida da Lavínia. Obrigado por essa criança tão cheia de saúde, beleza. Oh Deus, uma criança tão meiga, e nós pedimos que sobre ela seja a presença do Senhor. Nós pedimos que sobre ela esteja o Espírito Santo do Senhor. Nós pedimos que sobre ela esteja a graça e o poder do Senhor. Oh Deus, que durante a infância da Lavínia ela seja protegida, que ela seja guiada pelo Senhor. Oh Deus, por mais cuidado que os pais tenham, nós ainda clamamos que o Senhor esteja, Pai, manifestando segurança sobre a vida da Lavínia. Que na sua adolescência ela seja alguém que ama a palavra, que seja obediente aos pais, que ela seja, em nome do Senhor Jesus, uma criança estudiosa, que ainda jovem ela seja apaixonada pelo Senhor, apaixonada pela palavra, pela igreja, que seja uma adulta, quando chegar na fase adulta, cheia do teu Espírito, cheia da unção. Nós já profetizamos que quando for adulta, venha ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente serva do Senhor. Como ministro do teu Evangelho, eu consagro a Lavínia agora ao Senhor. E agradecemos em nome de Jesus por essas crianças, agradecemos por essa família, agradecemos por esses irmãos tão preciosos que estão aqui, fazendo, Pai, o que a tua palavra ordena, que apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Vans, pode ficar à vontade. Bom dia, irmãos, graças a Deus, amém? Atos capítulo 2. Tudo bem com os irmãos, amém? Aleluia, Deus é bom demais. A gente vai falar um pouco nessa manhã sobre a igreja que queremos ser. Aleluia. Versículo 42 diz o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aos que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode dizer aleluia por essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Vamos orar, não feche seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer e te adorar por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar a tua palavra nessa manhã, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e que essa palavra ela venha produzir frutos em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar sobre a igreja que nós devemos ser, ou desejamos ser, ou anseiamos ser, baseado nesse texto que acabamos de ler, no livro de Atos, capítulo 2, da igreja primitiva. Estava meditando essa semana em casa a respeito do livro de Atos,
Deus ele falou muito comigo através dessa palavra, através dessa passagem, aliás, através desse texto. E eu me lembrei de um livro do Bill Hicks que diz o seguinte, ele tem uma frase lá, um questionamento, uma pergunta, ele diz o seguinte: qual é a igreja mais importante do mundo? Queria que você refletisse nessa questão, nessa pergunta, qual é a igreja mais importante do mundo? Sabe? E ele mesmo responde, ele diz o seguinte: a igreja que Deus está edificando dentro de você. A igreja mais importante do mundo, querido, é a igreja que Deus edifica dentro de cada um de nós. A igreja mais importante do mundo somos nós. Amém? E eu queria refletir um pouco nessa manhã sobre as marcas dessa igreja. O que nós como igreja, nós somos igreja, possamos trazer de diferença para o mundo que vivemos, para a sociedade que nós estamos inseridos. O que nós como igreja possamos fazer de diferente para mudar o mundo que vivemos, para mudar a sociedade em que nós vivemos. E para responder essa pergunta, amados, nós precisamos olhar, talvez não para as igrejas de hoje em dia, não para a igreja como instituição de hoje em dia. E eu escolhi olhar para a igreja de Atos, a primeira igreja, a igreja que foi instituída por Cristo, a igreja mãe. Aquela igreja, ela possuía algumas características, aquela igreja, ela possuía algumas coisas que nós, como igreja, nós também devemos possuir nas nossas vidas. Aquela igreja, a Bíblia fala que ela se reunia no templo, mas ela também se reunia nas casas. Olha que legal. Aquela igreja, ela tinha um profundo compromisso com a doutrina da palavra, mas também era uma igreja que celebrava de forma festiva. Era uma igreja que celebrava com uma adoração intensa, que buscava o Senhor com intensidade. Aquela igreja era uma igreja profundamente engajada, amados, na ação social horizontal, uns para com os outros, irmãos ajudando irmãos. Mas também era uma igreja que se dedicava na ação vertical, aliás, ela se dedicava à oração, ela se dedicava a uma vida com Deus, a uma busca constante de Deus e do Espírito Santo. Era uma igreja que não apenas evangelizava, não era uma igreja que apenas pregava, mas era uma igreja que também fazia discípulos. Era uma igreja que discipulava, era uma igreja que ensinava, é uma igreja que acompanhava as pessoas. Aquela igreja era uma igreja que tinha grande comunhão com os de dentro, Era uma igreja que tinha muita comunhão entre os irmãos que estavam dentro da instituição. Mas também era uma igreja que tinha a simpatia daqueles que estavam fora. Quem estava fora olhava e admirava, olhava e desejava fazer parte. Então, amados, é um modelo dessa igreja que eu quero basear a ministração dessa manhã. Porque hoje a gente vive um desequilíbrio nas instituições dos dias de hoje. Existem igrejas que zelam pela palavra, mas que não celebram, não adoram o Senhor como deveriam. Existem igrejas que são ativas na ação social, mas que desprezam a oração, que desprezam o estudo da palavra. Existem igrejas que crescem no número, mas que em virtude disso negociam a verdade. Então nós devemos olhar para aquela igreja que o Senhor instituiu. E observando o texto, no versículo 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja que tinha uma fé, é uma igreja que tinha uma doutrina, e eles se dedicavam aos ensinamentos. A igreja de Jerusalém, ela nasceu sobre o firmamento da verdade, da palavra.
É uma igreja que tinha a pregação cristocêntrica. Era baseada em Cristo, não era baseado nas pessoas, não era baseado em prosperidade, em ter. Era uma pregação baseada no Senhor Jesus. Era uma igreja permanente. Era uma igreja que os novos crentes, eles se convertiam e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem zelo pela sua palavra. Nós devemos ter zelo pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle. Uma igreja fiel, ela não pode negociar a palavra. Nós, como igreja, nós não devemos negociar a palavra de Deus. Devemos viver a palavra na sua totalidade, na sua integridade. A igreja primitiva, ela vivia sobre todos os ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, sobre todos os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus havia ensinado a eles, eles replicavam para os seus condiscípulos, para os seus irmãos. Havia uma consciência na mente de cada crente que eles deviam viver cada palavra que o mestre havia lhes ensinado. As palavras de Jesus eram valorizadas, tanto por aqueles que pregavam, tanto por aqueles que ensinavam, como por aqueles que também aprendiam, por aqueles que ouviam. Havia um propósito, querido, de viver a palavra, tanto da parte dos pastores, dos pregadores, como da parte dos crentes, dos discípulos. Todos estavam unidos, unânimes, no propósito de viver a palavra. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus, sempre foi o centro daquele ministério, sempre foi o centro daquela igreja. Tudo girava em torno das suas palavras. Aplicar a palavra de Jesus era tido como uma forma de manter-se firme aos seus ensinamentos. Sabe, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foram as que estavam lá em Mateus, no capítulo 28, ele diz o seguinte: ide e fazei discípulos. E era isso que aquela igreja estava fazendo. Ele diz: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho ordenado. Amados, nós não devemos falhar no propósito e no objetivo de ensinar as palavras de Jesus. Nós devemos observar aqueles que perseveram e que permanecem nessa palavra. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É porque todos os crentes, não somente aqueles que estavam à frente da igreja, mas todos perseveraram na doutrina, no ensinamento e do aprendizado da palavra. Sabe, queridos, frequentemente a gente espera que os outros se dediquem à palavra, a gente espera que os pastores se dediquem à palavra, que os supervisores, que os líderes de célula se dediquem à palavra para nos alimentar. Mas naquela igreja, todos os membros da congregação eram dedicados à palavra. Todos desejavam aprender. Sabe, isso não significa que todos ali eram mestres, eram peritos, mas todos tinham uma paixão por aprender. Todos ansiavam por aquilo. Os primeiros cristãos desejavam aprender. Sabe por quê? Porque eles não queriam só aprender, eles também queriam praticar. Eles queriam fazer aquilo que aprendiam. Exemplo de Áquila e Priscila, eles saíram de Roma, foram para Corinto, pregaram em Éfeso, depois voltaram para Roma, pelo único desejo de divulgar
pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas de fé se mostram dedicadas, não somente em ouvir, mas em praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, aquela igreja era uma igreja que se dedicava ao ensinamento da palavra. Outra característica daquela igreja era uma igreja que perseverava em oração. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja de Jerusalém, ela não só possuía a igreja de Atos, ela não só possuía uma boa teologia, uma boa síntese do que era oração, mas ela efetivamente orava. Era uma igreja que dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Atos 1,14 falam que todos perseveraram unânimes em oração. Em Atos capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver os líderes daquela igreja orando, buscando a Deus, revestimento de poder. Em Atos 4,31 a gente vai ver uma igreja perseguida, mas que a despeito de ser perseguida, era uma igreja que estava orando fervorosamente. Em Atos 6,4, a liderança daquela igreja entende que a prioridade deles era a oração e a palavra. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Pedro preso, mas havia oração incessante da igreja em seu favor, e ele é liberto de forma miraculosa. A oração tem poder, amém? A Bíblia fala em Atos 13 que a igreja de Antioquia, ela orava a Deus, e Deus, ele abre as portas das missões mundiais através da vida de Barnabé e Saulo. Era uma igreja que orava. Ela não só falava de oração, mas ela orava. Paulo e Silas na prisão, presos, eles cantaram louvores ao Senhor e oravam, adoravam Ele, e as prisões caíram. Aquela igreja era uma igreja que orava. Sabe, hoje muitos de nós falamos de oração, mas nós não oramos. Ouve-se muito falar de oração, mas de fato não oramos. Ei, ninguém cria o hábito de orar sem orar. Certa vez, um rapaz da minha célula perguntou: Wanderson, eu tenho muita dificuldade de orar, como que eu faço para orar? Me ajude em oração, como que eu faço, irmão? Você quer orar mesmo? Quero. Então tá bom, eu vou te ligar 3 horas da manhã. Ele, para quê? Para a gente orar. Ficamos uma semana orando. Ninguém cria o hábito de orar sem orar. Sabe, nós temos tudo para orar. E às vezes a gente usa como justificativa a falta de tempo. Mas é engraçado que a gente tem tempo para todas essas outras coisas. Lutero, ele disse certa vez o seguinte: atualmente eu estou tão ocupado, mas tão ocupado, que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Era isso que ocupava ele. Ele se ocupava com a oração. Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Amados, quantos aflitos nós temos nos dias de hoje? Essa situação que nós estamos vivendo, o cenário que nós estamos vivendo, quantos aflitos? A oração é o nosso antídoto. John Byron diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Chega diante de Deus, adore Ele. Se falta palavras, adore Ele, exalte a Ele. Aquela igreja era uma igreja que orava. Sabe? Não se aprende a orar simplesmente lendo livros.
Não se aprende a orar ouvindo as pessoas orarem ou imitando elas. Eu me lembro no início da minha conversão, eu ficava vendo alguns pastores orando e eu ia lá e imitava. Grande Deus soberano, Pai, Deus poderoso. A gente não aprende a orar imitando ninguém. Só se aprende a orar orando. Só se aprende a orar praticando. Não basta apenas orar, é necessário perseverar em oração. Tem irmão que começa a orar 5 minutos depois está dormindo. Tem irmão que começa a orar e depois desanima, desiste. Faz um propósito de oração, ora 1, 2 dias, no terceiro para. O nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com Deus, vão existir diferentes estações. A gente vai passar por diversas situações. E em alguns momentos, perseverar em oração será mais do que necessário. Aquela igreja é uma igreja que orava. Se eu quero ser uma igreja que faça a diferença, tenho que orar. Eu tenho que orar. Sabe? Parece que são coisas básicas, e de fato são coisas básicas na vida do cristão, mas que de fato no nosso dia a dia, amados, nós não vivenciamos isso como deveríamos. Marcas, aquela igreja, era uma igreja que valorizava a comunhão. Os crentes, eles tinham prazer em estar juntos. Eles amavam estar em comunhão. Como diz o Salmo 33, onde o óleo desce, ali é a comunhão. Sabe por quê, querido? Porque aonde o Espírito Santo desce, aonde tem comunhão, as brigas cessam as contendas, brota o perdão, brota a cura, a restauração. Todos estavam juntos. Versículo 42 diz que eles perseveraram juntos ao partir do pão. Sabe? Eles se reuniam no templo, mas também nos lares. Intimidade com o outro. Você só convida para ir na sua casa quem você tem intimidade. É uma igreja que havia comunhão, que havia união. Sabe? Existem pessoas que estão tão longe de Deus e tão longe das pessoas também. Agora, existem pessoas que estão tão perto de Deus, mas estão longe de pessoas. E existem pessoas que estão perto das pessoas, mas longe de Deus. Nós devemos estar perto de Deus e perto das pessoas. Havia mutualidade na comunhão entre os irmãos, amados. Sabe? Em Romanos 12:5 vai dizer o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Sabe? Romanos está dizendo que nós, como cristãos, e que somos um número numeroso, nós somos numerosos, ainda assim nós estamos unidos em Cristo, constituindo um povo totalmente independente um dos outros, mas ao mesmo tempo unidos. Um corpo unido a Cristo, amado, um corpo conectado com Ele, que é o cabeça. Comunhão. Romanos ainda vai dizer o seguinte: olha, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É esse sentimento que nós deveríamos ter uns para com os outros. Nós deveríamos ter sentimentos semelhantes, como se fôssemos pertencentes a uma só família e unidos num só princípio, num só interesse: aumentar o reino dos céus. Sabe? Alguém que não busca honra, alguém que não busca glória,
Mas alguém que demonstra honra, alguém que demonstra respeito para com o outro. Quão diferente, querido, essas atitudes são nos nossos dias. Sabe? Um espírito que não confere honra, que não busca honra, que não busca obter essa honra, que visa não difundir acusações, que não busca espalhar mentiras, mas um espírito que busca difundir respeito, atrair pessoas para estar ao nosso lado, compartilhar da nossa comunhão, honrar ao nosso irmão, abençoar ao nosso irmão. Sabe? Se essa fosse uma direção que nós seguíssemos nos dias de hoje, muita coisa na nossa sociedade seria transformada. Se veria menos inveja, menos ambição, menos insatisfação. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, olha, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, Romanos 12:16. Uma igreja que vive em comunhão, tem o mesmo sentimento um para com os outros, vivei em boa harmonia um para com os outros. A Bíblia, querido, fala de empatia, de se colocar no lugar do outro, entre na circunstância que o outro está vivendo, para você ver como ele se sentiria. Comunhão, união, empatia. Uma igreja que vivia unida, uma igreja em que as pessoas se conheciam e entendiam uns aos outros. Existem pessoas que desistiram de estar na comunhão dos crentes por achar que nessa comunhão há muitas imperfeições, por achar que nessa comunhão há muitas pessoas falhas, muitas pessoas errantes. Sabe, Jesus certa vez disse o seguinte, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Querido, Jesus não edificaria algo que os seus discípulos não quisessem ou não pudessem participar. Pastor, mas a igreja tem fofoca, tem, irmão, na igreja não devia ter competição, infelizmente tem, acepção tem, irmãos, porque nós fazemos parte da igreja, por isso que tem essas coisas. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte dessa igreja. Pastor, na igreja está cheia de gente falha, tá, irmão? Mas na igreja também está cheio de gente boa. Glória a Deus. Na igreja está cheio de Paulo, está cheio de Pedro, está cheio de Barnabé, de Filipe. Tem muita gente boa no nosso meio, querido. Muita gente de Deus, muita gente que vai te colocar para cima. E você deve ser uma dessas pessoas. Tem gente boa demais nesse lugar. Já chamou o pastor Pedro para missão sua casa? É bênção demais. Prepara aquela panela de arroz, mas vai ser bênção também. É, pastor? Carne, né, pastor? Não permita que aquilo que há de mal em nós te impeça de desfrutar daquilo que há de melhor em Deus. Glória a Deus. É uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que orava, uma igreja que perseverava no ensino da palavra. Outra característica daquela igreja era uma igreja que tinha temor a Deus. Hoje, muitas pessoas não têm mais temor com as coisas de Deus. Sabe, eu falo isso com o coração muito entristecido, querido, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que fazem. Se acostumaram a fazer as coisas para Deus. Cumprem uma agenda, batem ponto. Fazem a sua célula como se fosse algo normal no seu dia a dia. Como se fosse mais uma tarefa a ser feita. Há uma
banalização da santidade, há uma saturação, comercialização das coisas de Deus. Ei, quem conhece a santidade de Deus não brinca com essas coisas, não brinca com a obra de Deus, não brinca em ser de Deus, não brinca com a palavra de Deus, não brinca com os ministérios que o Senhor tem entregado nas mãos de vocês. Nós não podemos tratar Deus e o ministério que Ele tem entregado em nossas mãos como se fosse algo simplório. Nós estamos falando de vidas, de pessoas que precisam ser salvas, de pessoas que precisam ser alcançadas, de pessoas que estão caminhando para a morte. Tem que haver temor, tem que haver santidade, tem que haver respeito. Em Atos capítulo 5, o pecado da mentira, ele foi punido com morte. Imagina se Deus agisse assim com nós nos dias de hoje. Tem um monte de crente morto. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus significa ter uma reverência por Ele, significa respeitar a casa dele, respeitar a obra dele, respeitar a palavra dele. Ter temor a Deus significa viver essa palavra de forma total, não somente parcial. Ter temor a Deus significa você se confessar assim como cristão, mas você não somente se confessar, mas viver como tal, como embaixador dele nessa terra, como representante dele nessa terra. Ao ponto das pessoas olharem para você e de fato reconhecerem Cristo na sua vida. Será que as pessoas olham para você e de fato veem o Senhor Jesus em você? Amado, não há nada mais triste do que olhar para um crente e você não conseguir enxergar nele a presença de Deus. Não há nada mais triste de que você olhar para alguém que se diz cristão e você não conseguir enxergar nessa pessoa nenhuma característica de Cristo. Temer a Deus é respeitá-lo, é submeter-se a Ele, é louvá-lo com admiração, com respeito. Era uma igreja que temia a Deus. Glória a Deus. Que respeitava o Senhor, que tinha reverência com a presença do Senhor. Aquela igreja era uma igreja que cultuava a Deus de forma entusiasmada, alegre, fervorosa. A igreja era alguém, as pessoas tinham prazer de estar no templo. A igreja tinha prazer de estar na casa de Deus. Eles iam não com medo, eles iam não por simplesmente cumprir uma agenda, mas eles iam com alegria. O culto era maravilhoso, eles amavam a casa de Deus. Era uma igreja viva, e uma igreja viva que tem alegria em sua adoração. A comunhão no templo é uma das marcas daquela igreja. É uma igreja que prestava um louvor constante ao Senhor. Sabe? Uma igreja alegre, amada, ela canta fervorosamente. Ela adora de forma fervorosa, independentemente da circunstância, dos problemas, das adversidades. Um crente como igreja que é fervoroso, quando ele chega na presença de Deus, ele adora. Ele adora. Eu usei o exemplo de Paulo e Silas presos na prisão. Estava lá porque estava pregando a palavra de Deus. Eles não estavam lá porque estavam cometendo um crime, mas porque estavam pregando o Evangelho. E presos adoravam ao Senhor com alegria, exaltavam ao Senhor, buscavam a Ele. Amados, quantas e quantas vezes nós nos achegamos diante de Deus e oferecemos a Ele um louvor fraco, um louvor desinteressado. Quantas
verdadeiro. E quando eu falo de louvor, então é os irmãos que sobem aqui em cima e cantam, não. É eu, é você, é adorar a Deus de forma contagiante. Reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo a santidade dele. Era uma igreja onde a alegria era ultra circunstancial, não dependia da circunstância que os irmãos estavam vivenciando. Os apóstolos eram açoitados pelo sinédrio, e eles se retiravam daquele lugar, feridos, machucados, mas regozijando-se alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Eles expressavam a sua alegria, independente da circunstância. Estevão, na hora da sua morte, ele vê Jesus e seu rosto se transfigura. É uma igreja que estava centrada em Cristo, amado. Independentemente do problema que vivia, das perseguições que passavam. A Bíblia fala em Atos 13 que os discípulos em Antioquia, eles mesmos sendo perseguidos, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma igreja que adora a Deus independente da circunstância, querido. É uma igreja que, independentemente do sofrimento, ela adora. Glória a Deus. Queria te convidar a adorar o Senhor nessa manhã, sabe? Adorar a Ele. Talvez você está aqui nessa manhã e por causa da pandemia você perdeu o seu trabalho, assim como muitas pessoas do nosso país. Por causa da pandemia a sua vida foi totalmente afetada. Amados, mas isso é uma circunstância. Nós não devemos viver pela circunstância, nós devemos viver pela fé. E por último, aquela igreja era uma igreja que produzia impacto na sociedade. Querido, se a igreja brasileira produzisse um impacto genuíno na nossa sociedade, a gente não ia ficar discutindo por causa de política, porque a nossa fé não ia estar baseada nos políticos, mas em Deus. Aquela igreja, pelo seu estilo de vida, ela contava com a simpatia de todo o povo. Versículo 47 diz o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja era comprometida com a verdade, mas não era uma igreja legalista. Era uma igreja santa, mas não era uma igreja farisaica. Era uma igreja piedosa, era uma igreja que se preocupava com os irmãos, era uma igreja que se preocupava com a comunidade, com a sociedade. Os crentes eram alegres, eram festivos, eram íntegros. Eram pessoas humildes, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. O estilo de vida da igreja impactava na sociedade. Amados, nós como cristãos, nós temos que trazer impactos à sociedade que vivemos. Nós precisamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Se de fato nós vivemos aquilo que Jesus nos ensina, se de fato nós vivenciamos essa palavra, esse evangelho, nós devemos ser homens e mulheres que façam diferença na nossa sociedade. Melhores profissionais, melhores estudantes, melhores cidadãos. É uma igreja que, pela ação soberana de Deus, experimentava
buscava o crescimento numérico diário. Era uma igreja que crescia. Qualidade gera quantidade. A igreja crescia em número. É uma igreja que crescia diariamente. É uma igreja que crescia por adição. Vidas eram salvas. Vidas estavam sendo salvas. É uma igreja que crescia, querido, não por causa da força dos homens, mas por causa da ação divina. Pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é a seguinte: qual a diferença você como igreja? Qual a diferença você como igreja tem feito na sua casa? Qual a diferença você como igreja tem feito no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola? Mas que nós possamos aprender com essa igreja nessa manhã, para que nós possamos cumprir o ídolo do Senhor Jesus e as pessoas possam ouvir, para que nós possamos pregar para elas e elas de fato venham se converter, porque elas enxergam em nós a ação transformadora do Espírito Santo. Que Deus nos faça uma igreja que produza impacto no meio da sociedade em que vivemos, sabe? E por consequência dessa igreja ser uma igreja que perseverava na doutrina do ensinamento da palavra, por consequência dessa igreja ser uma igreja que orava, perseverava na oração, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que tinha temor, uma igreja que buscava a Deus, por consequência de tudo isso, queridos, havia a presença do Espírito Santo de Deus no meio daquela igreja. Havia a manifestação do poder de Deus no meio daquela igreja. Coisas sobrenaturais aconteciam no meio daquele povo. A Bíblia fala que paralíticos foram curados. A Bíblia fala que o lugar onde a igreja orava tremia. Atos 5. Atos 8 fala que Filipe, ele realiza sinais em Samaria. A libertação de Pedro pelo anjo do Senhor, a igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, que persevera na palavra, é seguida de evidências. Que nós possamos ser essa igreja, irmãos, em nome de Jesus, amém? Tem tantos outros exemplos aqui, mas eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Fica sobre suas coisas. Isso é de louvor? A palavra é bem simples, bem breve, irmão, mas que se nós como igreja, a gente cumprir em nossas vidas essas características, as pessoas que vivem ao nosso redor serão impactadas, serão transformadas. Irmão, persevere na palavra, persevere na oração, busque a comunhão, tenha temor na presença de Deus, adore Ele com intensidade, com fervor. Seja a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Seja a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois farei maior, me
e orar por você nessa manhã. Que em nossos corações e em nossa mente, essa palavra ela possa ser gravada em nós. Nós possamos ter temor pelo Senhor, pela palavra dele, buscar cada dia mais o estudo, o ensinamento da palavra, perseverando em oração. Nós possamos ser de fato uma igreja que ora, uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que vive em comunhão. Deus, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor Deus, possa forjar em nós corações e mentes, ó Pai, apaixonadas pelo Senhor, apaixonados pela palavra do Senhor, sedentos, Deus, dai-nos fome e sede pela sua palavra. Deus, dai-nos fome e sede pelo Senhor, que nós podemos ser uma igreja, ó Pai, que persevera em oração, uma igreja que viva em comunhão. Deus, em nome de Jesus, uma igreja que venha fazer a diferença, que faça a diferença no lugar ao qual o Senhor nos colocou, uma igreja que venha sendo uma igreja relevante, uma igreja que venha fazendo a diferença, Pai, que nós sejamos essa igreja, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, todos os dias. Deus, retira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, e foge em nós o Espírito reto, foge em nós o Teu Espírito, Senhor, para que dessa forma nós possamos ir, nós possamos pregar o Teu Evangelho, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas. Essa é a nossa oração nessa manhã, esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Deus? Encerrar esse culto, levante sua mão, Pai, que os irmãos possam ter um dia abençoado, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, que possa ser um dia que você medite na palavra, que você ore, que você vive em comunhão na sua casa, amém? Que o Senhor esteja com você nesse dia, amém? Deus, nós te agradecemos por esse culto, nesse momento na sua presença, Pai. Obrigado pelos louvores, pela palavra, obrigado pela oportunidade de poder te adorar, Senhor. O Senhor vai possa levar cada irmão de volta pelo seu lar, em segurança, concedendo a eles, Pai, um dia de descanso, um dia de paz, e um dia cheio da tua presença e do teu Espírito. E que o amor, a graça e a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua célula, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe os irmãos. Vem em tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, mas miserável, como este sou, vamos com teu valor, e por isso abençoas ele. Desce no teu bem. Vem das mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Deixa eu merecer, pecador, mas miserável eu sou, não posso